Pessoal, nós, enquanto viajores dessa romagem benditosa, estamos como que em contato com uma necessidade que acontece em nós de nos aprimorarmos. Certa feita, alguém estava aguardando para entrar numa outra sala para dar continuidade a um trabalho que esse alguém fazia. E de uma vez que essa pessoa ia entrar na outra sala, tinha alguém lá ainda, que era ali um ambiente de ensino e tinha um professor ministrando naquela sala. A moça chegou para poder entrar e achou que ele já tinha saído de lá de dentro e ainda estava lá. Daí ela recuou e quando aconteceu dela vir entrar naquela sala, que ele estava para sair, o professor, ela houvera dito que aquele seria um horário onde seria feito prova do bimestre e que aqueles que estavam ali naquela sala que pegavam aquela prova e no máximo 15 minutos devolvia, mostrando que não tinha problema ter pego um pouco do outro momento, porque eles num instante pegariam farinha e entregariam. E é um demonstrativo de como nós estamos em situações que pedem rapidez da nossa conduta, mas cujas vitórias são solitárias. E que vão acontecer porta adentro da alma, que é uma fortaleza que cada um de nós tem, mas que pode vir a ruir de dentro para fora, principalmente pelo medo, cobiça, avareza. E quando a gente analisa a questão da palavra cobiça e de como isso significa dentro de nós, tem a ver com ganância, obstinação. Vai falar um pouco a questão de um desejo imedido por dinheiro, poder, bem material, aplauso. E se nós pegarmos a questão da avareza, vai dizer de uma mesquinhez e a questão da própria sovinice, que passa aí por um desejo que vai existir de um apego ao que é material. E mostra que tanto essa questão da ambição quanto do apego, ela é um movimento que vai ruindo a minha estrutura interna e principalmente quando nós consideramos a questão da ilusão, da fantasia. Quando eu me acho detentora de forças e de possibilidades que na verdade não tenho,
quando eu considero que posso estabelecer uma meta para mim com base no ideal materialista, que na verdade eu não tenho estrutura para aquilo, ou aquilo seria aumentar meu apego, minha ambição. Como houver acontecido na escola a inauguração de uma biblioteca, que é até um movimento que está acontecendo em termos do Estado de Minas Gerais, de valorizar o livro e reformas das bibliotecas nas respectivas escolas. E foi falado um pouco a questão da viagem que se faz com o livro, onde vou me perder ali, procurar encontrar, esperamos seja a mensagem do Cristo, que vai também nos amealhando uma rapidez no propósito elevado. Mas se eu faço uma edificação com base na fantasia, na ilusão e na minha ambição, no meu apego, no meu materialismo, isso acaba ruindo e vira um monte de ruínas. Como uma professora que ela havia comentado, que estava no momento ali de aula e houvera tido uma dificuldade ali enquanto da atitude de alguns alunos naquele local, e até pela agitação que aconteceu ali, uma garrafa de uma adolescente que estava próximo ali, de uns outros 3 que estavam ali sentados perto, acabou vindo ao chão, tendo rompimento, a água caiu, a garrafa precisou ser jogada fora. Que ela alegou que ela tinha ganhado do primo essa garrafa. E quem estava ali na frente fazendo uma ministração, houvera dito que se ela aceitasse o presente, iria arrumar uma outra garrafa para ela. Até tinha sido falado a questão do inox, por ser um material que não libera substância na água e poderia ser indicado para quem às vezes precisa atravessar um tempo debaixo de um sol, que aquela água está ali. E em sendo assim, é o material mais adequado, até também pela durabilidade. Eu tenho uma garrafa de inox que ela já caiu várias vezes, ela dá uns amassões e pode até soltar alguma parte, mas ela continua funcionando. Pela substância mesmo do inox, esse metal que dá essa condição e de não liberar substâncias naquela água. Mas essa pessoa que estava ministrando a aula não houvera achado a de inox e encontrou uma outra no supermercado que havia ido, que é livre de uma substância que o plástico libera, e ali, como tinha aquele selo falando que ela livre dessa substância nociva, que não liberava ela na água, acabou por, depois de trocar uma figurinha com essa adolescente, levar essa mesmo. E mostra que existem situações que vão acontecer que, se eu estiver numa fantasia daquilo que esteja se desdobrando ali, posso vir a ter
pensamento indevido, uma atitude desnecessária, que acabará por gerar mais confusão e me enfraquecer. E quando nós falamos a questão do materialismo, tem a ver, inclusive, com fachadas de atitudes no bem, que na verdade podem ser sopros do materialismo na nossa trajetória. Não que não devamos emular a atitude no bem e estimular a conduta elevada, mas o móvel que está por trás daquilo que fazemos vai dizer do que realmente acontece. Daí, eu posso entregar uma quentinha na rua, mas se o móvel por trás é tirar foto daquilo, filmar para divulgar que eu estou fazendo aquilo, que inclusive leva à exposição de quem está ali, eu acabo que estou na questão de um materialismo, que espera algum tipo de ganho com o que eu estou fazendo, mesmo estando fazendo algo que está ajudando alguém. Naturalmente que sempre devemos emular a atitude nobre, mas precisamos ter cuidado com o que vai por trás das nossas atitudes, qual é a fachada, porque como Jesus dizia do sepulcro caiado, que você está pintado de branco por fora, aparentemente indene de qualquer impureza e contaminação, mas por dentro está numa fermentação apodrecida. E inclusive, gente, nas nossas relações entre nós, quando consideramos uma repartição de trabalho em que chegamos ali naturalmente, que damos bom dia, por favor, obrigado, desculpa, que fazem parte da conduta de acolhimento, de cooperação que todos devemos uns aos outros, na pauta de uma perspectiva de nos melhorarmos cada vez mais, porque um insignificante descuido da minha melhora constante é o suficiente para que eu caia e nem perceba. Mas muitas vezes nós estamos ali no ambiente com várias pessoas e que de certa forma nós estamos em contato diário ali, e nós podemos também ter às vezes uma leveza de encontrar com alguém, já iniciar alguma conversa edificante, sem necessariamente dizer essas palavras preparatórias, ou dizer também, porque faz parte dessa nossa conduta digna, mas até mesmo facilitar as nossas interações usando do bom humor, para que não caiamos no excesso. E para facilitar aquilo que precisamos realizar. E muitas vezes, até mesmo essas condutas que nós tentamos fazer para facilitar o que acontece entre nós, pode ser mal interpretada. Porque como existe o móvel por trás do que eu faço, o outro nem sempre vai ver esse móvel por trás do que eu estou fazendo. Em sendo assim, é mister considerar que eu posso estar numa atitude nobre e isso soar alguma grosseria da minha parte, mas que na verdade, pelo móvel que está por trás daquilo que eu estou fazendo, eu estou numa atitude
de pacificar, de perdoar, de liberar. Em sendo assim, nós precisamos ter cautela para que não caiamos na questão da justificativa e das tintas dos demônios de fachada, onde eu preciso pintar tal ou tal cor a todo momento para atender a imagem que eu quero que fique de mim. Porque isso pode acabar comprometendo o estar de fato conectado com Jesus, que é simples, que é essencial. Conforme esses episódios do Cacau com o Espiritismo que a gente vem gravando em formato de episódio e colocando, postando os vídeos na rede social para divulgar essas reflexões diárias da doutrina espírita, que na verdade é o próprio Cristo que se compadece de nós e vem na nossa direção, porque entregue a mim mesma pela minha inaptidão não seria possível. E desde que nós tivemos a orientação de iniciar esse trabalho do Cacau, mormente o trabalho que já acontecia do passe à distância, desde 2016, quando o grupo houvera sido criado pela dona Marlene, e esse trabalho que semanalmente na terça-feira nós temos a rede de oração, que está aqui no YouTube, tem um grupo no WhatsApp, mas está aqui no YouTube também, onde 22h15 lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, um pouco copo de água para fluidificar, e às 22h30 é postado o passe à distância. E aí cada um que participa da rede ajuda muito no trabalho, convidamos a cada um para participar conosco. E depois de um tempo veio essa orientação tanto para disponibilizar o trabalho do passe à distância no YouTube, quanto o trabalho do Cacau do Espiritismo. E que foi iniciado no modo básico, onde a gente liga uma câmera, inclusive esse notebook aqui, que nós temos, ele é um básico e inclusive ele é o Windows 10 que vai acabar o suporte em outubro de 2025, tanto parece que para o Windows 7, 8 e 10, então vai ser necessário arrumar um outro computador, mas também será um básico. Mas esse aqui a gente já tem alguns anos e a gente liga a câmera dele e faz esse momento. Então, essa questão da simplicidade, porque na verdade isso promana do Cristo. Quando Jesus me pede para fazer algo, ele precisa da minha essência, do meu desapego, da minha humildade, para que ele possa agir, porque é ele que tem que crescer. Eu preciso diminuir para que ele cresça, porque a palavra que realmente transforma as nossas vidas é a que promana do Cristo. É dele que vem a luz, de mim vem sombra, de Jesus vem a luz. E essa conexão da humildade permite que Jesus se conecte comigo e possa levar a sua palavra através do que fazemos. Inclusive, nós somos chamados a ler o Evangelho de Jesus repetidas vezes, sempre querendo mais da fala dele, porque é inesgotável os benefícios que promana do Cristo para nós, sem solução de continuidade. E somente quando nós alinhamos a nossa conduta, o nosso trabalho, o nosso avanço com Cristo, é que nós vamos avançar de fato. Inclusive, gente, nós havíamos começado a colocar um artigo junto com o vídeo referente à reflexão do Cacau daquele dia, e com isso nós estávamos escrevendo um livro com os episódios do Cacau. Então o livro se chama Cacau com o Espiritismo, e nós disponibilizamos
nos links do nosso canal esse livro, que tem as reflexões de episódios do Cacau com Espiritismo, e que está o link para que você possa entrar. Você pode compartilhar esse link com quem você desejar, que vai ter acesso gratuito a esse livro, e que nós estamos atualizando diariamente. Porque esse livro, a cada reflexão diária do Cacau com o Espiritismo, nós estamos fazendo a atualização desse livro, mas que eu não preciso postar de novo, porque como é pelo link no Drive, você tendo o link, você vai ter acesso às atualizações diárias desse livro. E você pode, então, acessar gratuitamente pelo link indicado. Também nós vamos estar colocando em cada Cacau o link desse livro. E para quem desejar ler escrito, no caso, nesse formato, porque tem do vídeo, então vai ter também do escrito. Naturalmente que há questões que são colocadas no vídeo que podem não ser contempladas no escrito, mas são reflexões que vão acontecendo e que promana do Cristo, porque o trabalho é dele, e é do Cristo que promana a luz. E com isso, você tem aí esse livro para ler, refletir de forma gratuita e para compartilhar com quem você desejar. Então, como no trabalho do Cacau Espiritismo em Vídeo, que nós estamos distribuindo gratuitamente pelas nossas redes, o próprio Passe à Distância, que é distribuído de forma gratuita aos 7 Evo, também o livro, em que, por ser pelo Drive, pode estará sendo atualizado diariamente e distribuído de forma gratuita. Então, sim, para uma condição simples, essencial, não há um rebocar que seja, naturalmente que cada um será chamado a realizar da forma que Jesus estiver pedindo, mas o bojo, o cerne do nosso trabalho é essa essência, que sempre vai nos convidando à gratuidade, ao desapego, ao essencial, ao que importa. E que é uma gratidão porque são os metais de Jesus na nossa direção. Porque o trabalho promana dele, é ele que realiza. E em sendo assim, nós vamos consumindo o que Jesus fala, através da leitura do Evangelho, e mesmo assim, com essa busca do contato com aquilo que Jesus usa para falar conosco. Vamos tirando o espírito da letra, repetindo, relendo, meditando para depreender, alcançar a profundidade. Daí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque a palavra bem utilizada, seja escrita, falada num vídeo ou falada num áudio apenas, ela opera, cirurgia a nossa mente, o nosso psíquico, conforme André Luiz preliaria que viria a acontecer. Por isso Jesus nos chama a fermentar nossos meios de comunicação com a sua luz, com a sua vibração, para que ele possa levar essas cirurgias espirituais, psíquicas que ele deseja através do trabalho que é realizado. Porque Jesus não precisa do meu trabalho, eu é que preciso trabalhar com Jesus. Ele, por saber disso, nos capacita. E em sendo assim, ele nos convoca a fomentarmos e a nos melhorarmos a todo momento. Daí que não podemos subestimar o poder da palavra de Jesus, porque ela muda a nossa trajetória, o nosso destino, que é inestanque. Não vai haver algo estipulado para o nosso destino, o nosso futuro.
Naturalmente que existe um mapa que foi acordado no astral, mas de acordo com a nossa atuação no bem, isso vai sendo modificado. Ou pode modificar para melhor, conforme a nossa produção de bons frutos, ou modificar para pior, conforme nossa produção de maus frutos. Daí que, se eu estou num jogo de um basquete, eu saio para tomar uma água, agora que eu volto, o placar pode ter mudado. Então, um instante de invigilância da minha parte, de paralisação no esforço no bem, pode me atrasar naquele processo. Por outro lado, quanto mais eu acelero esse kairos, intensifico essa ensancha, essa oportunidade bendita, mais eu vou avançando. Porque é um movimento vivo, que não estanca e que alcança cada um conforme sua obra. A cada um segundo suas obras. E não importa onde o indivíduo se esconda. Não importa onde o indivíduo ele mergulhe. Ele é encontrado com o resultado que ele fez. Por isso que, à medida que a gente vai alcançando essa maturidade espiritual, moral, a gente vai adentrando um nível de felicidade, de amor, de fé, que nada abala. Por isso vale muito a pena pagar o preço pela trajetória com Jesus. Naturalmente que nós não estamos falando de interesse, porque o único interesse é a vontade de Jesus, ela que diz do que faremos, é a única coisa que importa para nós, é o que Jesus deseja. Mas, enquanto algo que nós assumimos com Cristo e vamos sendo fiéis na honestidade, fidelidade, persistência, vai acontecendo a gente adentrando um nível de felicidade, de fé, de amor, que se torna inabalável. Às vezes pode acontecer situações assim, seja de eu ser xingada, ser agredida, ser roubada, não necessariamente roubada de coisa material, mas roubada energeticamente. Assim, situações que a gente percebe que existe um movimento nesse sentido, na nossa direção. Mas eu consigo permanecer em paz. Eu continuo feliz, mesmo em meio a situações aparentemente insolvíveis. A minha fé está de pé, a caridade no meu coração está em ação, inabalada. Por isso, assim, quando a gente fala do caminho com Jesus e daquilo que Jesus nos pede, é um resplendor suave. E cada um de nós somos chamados por Jesus a ascender sozinho a esse Calvário Redentor, despreocupado dos mais amados. Porque a verdadeira ascensão, gente, ela é solitária. Inclusive, os recortes das nossas boas ações são solitários. Quando percebo que algo estou conseguindo acertar, melhorar, que é um movimento constante comigo, acaba que vai acontecer de eu viver aquilo por estar dentro da alma. Porque são vitórias que não tem plateia para elas. E se eu venho a cair, não tem repressão. Avisos externos. Mas estejamos certos que nessa queda a minha consciência registra.
e me cobrará, ceitil por ceitil, em arrependimento, expiação e reparação. Por isso que vai acontecer de Jesus nos mostrar o valor individual do nosso testemunho, necessidade de orar e vigiar. E assim, gente, essa questão da vigilância, ela é curiosa, porque não necessariamente quando eu estou passando uma dificuldade vai ser mais difícil vigiar. Às vezes, num momento de alegria, eu posso afrouxar minha vigilância e ali eu caio. Então, é algo assim curioso que mostra o tanto que nós temos que ter cuidado. Igual havia sido comentado a questão de alguém que está num estabelecimento de ensino e que nas escolas de ensino médio, fundamental, acontece, talvez até aconteça também em faculdade, mas eu não tenho um contato direto com essa situação em faculdade, como é que funciona, mas em escola de ensino médio fundamental acontece uma menção honrosa, dizer que o aluno é ouro ou prata, de acordo com uma pontuação que ele tenha ganho naquele bimestre. Também assim, aluno destaque. E o que ocorre? Quando alguém vai e dá uma menção honrosa para o outro, por causa de uma questão de nota, naturalmente com uma boa intenção, no sentido de estimular esse aluno a estudar, tirar uma boa nota, apesar que o aprendizado dele é para a vida, onde ele esteja trabalhando, o que ele estiver fazendo, ele precisa do estudo, por isso que a gente tem que aprender a gostar de estudar. Então, assim, depende de tirar uma nota, mas para ali na escola, como precisa haver aquelas provas para que o aluno estude e faça, nós ainda estamos nesse estágio, acaba tendo essas premiações para haver esse estímulo, esse emulo a querer aprender. Mas, por outro lado, a gente vai perceber que é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que pode estimular esse aluno a aprender, pode desestimulá-lo a melhorar-se, porque ele vai achar que já alcançou uma dada condição, ou mesmo se não achar, mas pelo risco da gente abaixar a guarda, pela nossa inércia, nossa preguiça, nossa tendência ao comodismo. Igual uma determinada situação que houvera vindo e eu estava refletindo aquilo e sentindo paz. E enquanto eu fazia aquela reflexão, mexendo aqui de manhã e sair, eu quase atraso. Porque eu estava fazendo uma reflexão. Veja que eu não estava num momento de dificuldade, especificamente falando, porque talvez aí eu até ia aumentar mais a vigilância, ficar bem em guarda, e aí não correria risco de atrasar, mas porque houve uma interferência de uma reflexão que trouxe essa esperança para o meu coração, paz, eu acabei que baixei a guarda na vigilância com a questão da hora e quase que eu chego no trabalho atrasado. Então, assim, são ciladas que a gente enfrenta o tempo todo, que a gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos uma tendência para inércia, para baixar a guarda. A atenção que a gente precisa ter com o nosso movimento moral. E nós, enquanto aqui, estaremos medindo, enquanto algo que vem na nossa direção, o grau de intensidade e profundidade da nossa real abnegação, benevolência, desinteresse pessoal e indulgência para com o próximo. O que poderá nos laurear como grande vencedor sobre nós mesmos, nas nobres e grandes causas do bem, e atestando de modo insofismável as conquistas reais, que são sempre porta adentro da nossa alma. Naturalmente que aquilo se traduz em fruto, como Jesus vai dizer, o bom fruto,
E vai vir essa busca que há nesse caminho que nos propomos a fazer, de buscar o olhar de Jesus para banhar o nosso olho de luz. E um entendimento elevado, prometido, onde a gente vai podendo ter algo do olhar de Jesus. E aí, ao invés de um choque traumatizante, o choque feliz, inclusive no órgão de choque, que é aquele mais envolvido em erros que nós tivemos pregresso, mas que, ao vivermos esse entrechoque, vai nos destacando o colante da matéria. E aí vai nos prevenindo de cair na armadilha da entrelinha. Por isso que quando nós nos imiscuímos nas vibrações da retaliação e do revide, normalmente quando acontece alguma coisa com algum grupo minórico, que às vezes as manchetes divulgam aquilo de forma massiva, insuflando ódio, revide, linchamento. Quando nós acabamos nos deixando levar por isso, a vivência da nossa humildade, enquanto algo que precisamos internalizar, é prejudicada. E por isso que nós precisamos buscar e intensificar esse coração dileto ressurreto para o olhar de Jesus e o que ele nos aponta, para que possamos corrigir, reparar, socorrer, terapiar, prodigalizar o amor. E isso vai enfeixando a nossa força de fazer o bem e também vai nos dando mais rapidez no propósito crístico, uma persistência. E consoante Jesus vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, em que há um trecho onde o Senhor coloca a questão da casa sobre a rocha, e vai haver um recorte diretamente no Evangelho mesmo, consoante o Novo Testamento de Haroldo, onde vai ser dito em Lucas 6,43, dessa árvore boa produzir um fruto deteriorado de não ter como, e vice-versa. E Jesus vai dizer que o coração vai trazer e fluxar pela boca o que tiver ali nele. E aí Jesus diz: por que você me chama Senhor se você não pratica aquilo que eu peço? Vou te mostrar ao que isso se assemelha. Se assemelha a uma casa onde cavou, fez ali o rastreamento da terra, aprofundou, alicerçou sobre uma rocha. E veio uma inundação, águas foram sobre aquela casa e rompeu esse rio, mas ela não foi abalada, porque ela estava bem edificada. No caso, aquele que faz o que Jesus pede. Mas o que ouve e não pratica, não coloca em ação
constante aquilo que Jesus nos orienta e se torna alguém que leva a vibração de Jesus para tantos quantos encontro, eu vou ser semelhante a esse indivíduo que fez a edificação dessa casa, mas sobre uma terra sem alicerce, sem solidez. Houve o rompimento do rio e ela desabou logo. E foi grande a sua ruína. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, no fim do tópico 11, vai dizer de necessidade de reformar o nosso espírito, que inclusive é essa questão de tirar o espírito da letra. Quando a gente faz esse nível de abstração, precisamos humilhar o nosso espírito, mortificar, submeter ele, dobrá-lo, rompendo e quebrando o impulso inferior, nossa avareza, cobiça, medo, orgulho, egoísmo. Isso vai me tornando dócil à vontade de Deus, vai me tornando consoante o que Deus ele deseja, daquilo que penso, daquilo que falo, daquilo que faço. E é o único caminho para a perfeição. E nós precisamos de viver isso solitariamente, porque a não ser que eu compreenda a faceta solitária do testemunho de Jesus, eu vou ficar esperando alguém fazer para eu fazer. Isso per si já irá significar uma questão de dificuldade, visto não achar um embasamento para fazer isso, e pedimos desculpa porque está tendo uma interferência aqui de ligação, pelo fato de ser gravado aqui junto, onde tem a conexão do WhatsApp. E em sendo assim, vai acontecer de desculpa pela intermitência, mas em sendo assim, vai acontecer de ser essa proposta de Jesus, que vai nos chamar a vivermos essa ação com o nosso espírito, e que é um meio de podermos ser esse instrumento dócil, como nesse episódio que aconteceu nesse momento.
alguém que entre em contato e que precisa de uma ajuda, e que na verdade nós sabemos que aquele que vem nos procurar é Jesus mesmo batendo na nossa porta, precisando da ajuda que for. E eu é que preciso ajudar. Até mesmo quando consideramos questão de ajudar materialmente, o que está comigo é um empréstimo. Eu preciso colocar isso a serviço dos outros. E, em sendo assim, vai pedir essa abertura para abençoarmos tantos quantos nos procuram e estarmos em consonância com Jesus para fazer a sua vontade na direção de cada qual. E, em sendo assim, é um aprendizado mesmo. É realmente uma escola, as experiências que a gente vai vivendo, uma após a outra, e que vão nos ajudando a poder fazer essa doação e, de alguma forma, deixar alívio e consolo para tantos quantos se aproximem de nós e venha nos procurar. Em sendo assim, gente, quando Jesus ele vai dizer de o caminho que vai nos ajudar a fazer essa ascensão, passa pelo móvel que está por trás daquilo que eu faço, que é um movimento solitário, que não haverá plateia e nem vai ter um início antes de mim. Eu posso até encontrar aqueles que testemunham Jesus, mas eu serei chamada a de mim tirar esses metais e oferecer isso na direção do meu entorno. Em sendo assim, se eu fico esperando alguém fazer para fazer, eu estou já perdendo tempo. E por isso que é algo que eu preciso ter realmente a coragem de viver a bondade, mesmo com as nossas debilidades, no que se refere à força moral para as realizações graves dos ministérios de luz e amor, abstrairmos de Jesus os recursos de segurança e sustentação e as diretrizes ínclitas para podermos, em sendo assim, e descobrindo o melhor meio de agir quando podemos e devemos, e não nos precipitarmos a tomar a decisão quando devemos, mas não podemos, ou podemos, mas não devemos. E essa intrepidez para exercer o bem, essa nobreza para compreender melhor, clareza mental para aceitar o que acontece, e o favorecimento com a couraça da fé para não temermos nem desanimarmos. Consoante mediunidade, desafios e bênçãos, psicografia de Divaldo Franco. Por isso, Jesus ele vai nos dando esse roteiro e nos falará de naquele que se aproxima de nós,
para pedir o que for, ou nos toma algo, ou pede antes. Nós estamos aqui em regime de cheque especial, em termos de energias que vêm de Jesus para nos ajudar a fazer o bem que precisamos, que é o nosso único caminho de ascensão, para dissolver os nossos erros pregressos e poder ir nos burilando, nos fazendo testemunhar Jesus de fato. Estamos aqui no cartão de crédito, mesmo das possibilidades, porque estamos no acréscimo do acréscimo do acréscimo da misericórdia de Jesus, na moratória da moratória. Por isso que, na situação que for, aquele que está diante de nós é Jesus mesmo, e que, consoante ele mesmo diz, a qualquer um desses necessitados, como todos nós, mas aquele que nos procura e que você deu aquele copo de água, estendeu a mão, ajudou, é a mim mesmo que o fizesse. E aquele a quem você deixou de oferecer isso, foi a mim mesmo que você recusou.